Como aprender língua portuguesa e não esquecer nunca mais. Aula de número 4. Nesta aula, aprenderemos como programar todas as revisões das fichas de resumo. Na aula anterior, vimos como fazer a revisão de uma ficha de resumo. Vimos que devemos ler o conteúdo da ficha, procurando lembrar o que nos levou a escrever cada uma daquelas palavras. Nesta aula, veremos com detalhes de que forma podemos organizar as fichas de estudo para fazer as revisões de maneira eficaz e organizada. Vamos lá? Bem, o dia em que você criar uma nova ficha de resumo, a gente vai chamar de dia 0, porque não faremos revisão neste dia. É muito importante que a primeira revisão seja feita logo depois do dia 0, ou seja, no dia seguinte, ou dia 1. Para cada nova ficha que você criar sobre uma matéria, você fará várias revisões programadas. Chamamos de revisões programadas porque você fará uma revisão periódica de cada ficha criada a cada X dias, conforme veremos agora. Bem, vamos começar. O dia da criação do resumo será o dia 0. Então, o dia em que você cria uma nova ficha resumo, este será o dia 0 para esta ficha. O dia da primeira revisão desta ficha nova que você criou será feita no dia seguinte. Então, esta revisão será feita no primeiro dia. O primeiro dia é aquele que vem depois do dia 0. A segunda revisão desta ficha será feita no dia 4. A terceira revisão no dia 7, a quarta revisão no dia 14, a quinta revisão no dia 21 e a sexta revisão no dia 28. É importante destacar que, entre a primeira revisão e a segunda, nós deixamos passar um intervalo de 3 dias. O mesmo acontece entre a segunda revisão e a terceira revisão. Há um espaço de 3 dias. Entre a terceira e a quarta revisão, o espaço aumenta. Temos agora um intervalo de 7 dias, que acontece também entre a quarta e a quinta revisão, um intervalo de 7 dias entre as duas. E, finalmente, entre a quinta e a sexta revisão, também deixamos passar mais 7 dias. Então, para cada ficha de resumo que você criar, você fará 6 revisões, que serão feitas nos dias 1, 4, 7, 14, 21 e no 28º dia após a criação da ficha resumo. Depois da revisão do dia 28, você poderá continuar a fazer revisões a cada 30 dias durante o tempo que você precisar manter a informação na sua memória. Por exemplo, se sua prova for realizada 6 meses depois de ter terminado seus estudos, você poderá continuar a fazer uma revisão por mês de cada ficha durante 6 meses até chegar o dia da sua prova. Perceba que as revisões dos dias 1, 4, 7, 14, 21 e 28 totalizam 6 revisões em um período de 30 dias. Dependendo do seu grau de dificuldade com a matéria, você poderá incluir mais revisões se precisar. Já vimos que as fichas de resumo contêm poucas palavras em relação ao texto original e, por isso mesmo, a revisão de cada ficha é muito rápida. Contudo, ao final de um estudo completo, teremos várias fichas para rever, e neste ponto, saber como organizar estas revisões é fundamental para o sucesso dos seus estudos. Portanto, vejamos como organizar as fichas para a revisão programada. Veja um exemplo prático de como organizar as fichas de resumo. Temos aqui 7 caixas, que podem ser caixas ou pastas. Vamos numerá-la. A primeira é a caixa 1, a segunda é a caixa 4, 7, 14, 21, 28 e, finalmente, a caixa mensal. Observe que numeramos as caixas de acordo com os dias em que faremos as revisões. Faremos as revisões nos dias 1, 4, 7, 14, 21 e 28. E depois disso, faremos apenas uma revisão por mês. Tudo começa no dia 0.
No dia 0, você produz a sua ficha resumo, que deverá ser guardada na caixa de número 1. No dia seguinte, no primeiro dia, você faz a revisão. Ao término da revisão, você guarda a ficha resumo na caixa 4. Então, no quarto dia, você faz a sua revisão. Acabou a revisão, guarda na caixa seguinte. No sétimo dia, você faz a revisão. Acabou a revisão, guarda na caixa seguinte, que é a 14 neste caso. No 14º dia, você faz novamente a revisão e guarda na caixa seguinte. Ao término da revisão, do dia 21, você guarda a ficha na caixa 28. E, finalmente, ao término da revisão do dia 28, você guarda a ficha na caixa mensal. Veja que, a partir da sexta revisão, a revisão do dia 28, a ficha vai para a caixa mensal e você passa a fazer apenas uma revisão desta ficha por mês, pelo tempo que você desejar. Perceba que eu escolhi 6 revisões por mês nos dias 1, 4, 7, 14, 21 e 28. Contudo, você poderá aumentar a quantidade de revisões dentro de um mês, criando mais caixas, se você desejar. Por outro lado, se a matéria for fácil para você, também é possível diminuir o número de revisões dentro do primeiro mês, diminuindo o número de caixas. Diminua ou aumente o número de caixas dependendo do grau de dificuldade da matéria e do tempo que você dispõe até a sua prova. O ideal é que você faça as 6 revisões dentro dos primeiros 30 dias e depois faça uma revisão por mês durante o tempo que desejar manter a informação na sua memória. É muito importante que você tenha em mãos o resumo que você mesma ou você mesmo preparou, pois, se você fizer as revisões de um resumo feito por outra pessoa, provavelmente o método das revisões programadas não funcionará. Existem resumos de algumas matérias que podem ser adquiridos em livrarias. Contudo, para que esse método de estudos funcione 100%, os resumos devem ser preparados por você. Quando você faz o seu próprio resumo e você mesmo escreve as palavras na ficha, essas palavras adquirem um significado especial para você. Esse significado que elas adquirem para você é justamente o fator que vai reativar sua memória durante as revisões. Ao fazer a revisão diária, tente lembrar por qual motivo você escreveu cada uma das palavras. Tente lembrar de quais as ideias que estão associadas a cada palavra que você escreveu. Assim que se lembrar, passe para a próxima palavra. Isso será o bastante para reativar a sua memória sobre o assunto estudado. Perceba que tudo o que vimos até agora sobre resumo refere-se a apenas um único assunto, que no caso é o tópico o que é substantivo e que deu origem à nossa primeira ficha resumo. Portanto, para cada novo assunto da matéria que você estudar, um novo resumo será produzido por você. Cada nova ficha de resumo que você criar deverá ser revista da forma que acabamos de aprender. Neste exemplo de revisão programada, faremos 6 revisões para cada ficha resumo. Então, é fácil perceber que, antes de terminar as 6 revisões de uma ficha, novas fichas já estarão sendo produzidas. E como cada nova ficha de resumo também terá suas 6 revisões, podemos concluir que será normal você precisar fazer revisão de mais de uma ficha em um mesmo dia. Contudo, o tempo médio gasto com revisões, para este nosso exemplo, será de 30 minutos no total, ou menos, por dia. Este é um preço muito barato para se ter todo o conteúdo estudado disponível em nossa memória no dia da prova. Portanto, por exemplo, se em um dia de estudo você estudar 10 assuntos diferentes, então, automaticamente, você deverá produzir 10 fichas de resumo. Consequentemente, nos dias seguintes, você terá mais 10 fichas para rever. Isto significa
que o tempo necessário para efetuar as revisões vai começar pequeno, aumentando em seguida e no final volta a diminuir novamente. Se você fizer as fichas de resumo da forma como fizemos, ou seja, contendo apenas poucas palavras que fazem você lembrar das ideias principais do texto original, você gastará cerca de 30 segundos para rever cada ficha resumo. Contudo, nunca prejudique seu estudo fazendo um resumo tão pequeno que comprometa a recordação das ideias principais do texto original. Escreva o suficiente para se lembrar do conteúdo do texto original, nem mais nem menos. Então, continuando, se no dia 0 de estudos, ou seja, no dia que você cria a sua ficha, você fez 10 fichas de resumo, no dia seguinte você fará 10 revisões de 30 segundos cada. Isso totaliza 10 vezes 30 segundos, 300 segundos, que é a mesma coisa que 5 minutos. Ou seja, em apenas 5 minutos, você reaviva em sua memória todo o conteúdo estudado no dia anterior. Perceba que, no dia seguinte, você precisará de apenas 5 minutos para fazer a revisão de tudo que foi estudado no dia anterior, neste nosso exemplo. Então, em apenas 5 minutos, você reaviva em sua memória tudo o que estudou no dia anterior. Dessa forma, ao estudar as novas matérias do dia, ou seja, de hoje, você terá mais facilidade em entender o assunto, porque todo o conhecimento anterior, que seria necessário para entender o assunto de hoje, o assunto do dia, estará em sua memória. Todos os dias que você for estudar, antes de iniciar um novo assunto, comece sempre fazendo as revisões do dia anterior em primeiro lugar. Inicie a produção de novas fichas de resumo somente depois de fazer as revisões do dia. Importante: anote a lápis, em um dos cantos da ficha, a data em que ela entrou em uma determinada caixa ou pasta. Assim você saberá o dia em que a ficha deverá passar para a caixa seguinte. Não esqueça de apagar a data anterior e anotar a nova data de entrada na nova caixa. Veja, temos aqui o exemplo da nossa ficha e aqui embaixo você pode colocar a data escrito a lápis, a data em que a ficha entrou, por exemplo, na caixa 1. Data de entrada em uma determinada caixa escrita a lápis. Por que a lápis? Quando a ficha passar para a caixa seguinte, você troca a data. Veja, temos aqui o esquema geral do que acabamos de ver. No dia 0, você cria um novo resumo. No primeiro dia, você faz a revisão. Depois, você conta 3 dias, deixa passar. E no quarto dia, você faz novamente a revisão desta ficha resumo. Então, você deixa passar mais 3 dias e no 7º dia você faz uma nova revisão. Agora, deixa passar 7 dias e no dia 14 você faz a revisão. Deixe passar mais 7 dias e no dia 21 você faz a nova revisão. Deixe passar mais 7 dias e no dia 28 você faz a nova revisão. Depois disso, a ficha vai para a caixa mensal e você fará a revisão desta ficha apenas uma vez por mês. Basicamente, aplicando essa metodologia em seu dia a dia de estudos, você poderá incrementar as suas notas de forma bastante significativa. Para finalizar a nossa aula de hoje, aplique esses ensinamentos e, caso tenha alguma dúvida, entre em contato através do meu e-mail, que é o dicasdoluiz@aprendaportuguesfacil.com.br. Até a próxima! Como aprender língua portuguesa e não esquecer nunca mais. Fim da primeira sequência.